Olá, bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseados em evidências do Centro Cochrane do Brasil e da Medicina baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina. Você sabe que o Centro Cochrane, a colaboração Cochrane Internacional, mapeia os conhecimentos da área da saúde para saber aquilo que funciona, aquilo que te faz mais bem do que mal, aquilo que é seguro. Isso é realizado por 30 mil cientistas do mundo todo, é publicado numa revista de grande fator de impacto científico, considerada uma das melhores do mundo. E o compromisso é mapear esses conhecimentos sem nenhum conflito de interesses, não é? Reduzindo isso ao mínimo aceitável. E hoje nós temos aqui a satisfação de ter um grande cientista brasileiro, o professor Pinhatari, que é Antônio Carlos Pinhatari, que é professor titular de doenças infecciosas e parasitárias da Escola Paulista de Medicina. Nós vamos estar aqui falando com o Dr. Pinhatari, agradeço a sua presença aqui, Pinha, para falar um pouquinho de essas doenças tropicais, né? Dengue, Zika vírus, resistência bacteriana, não é? Coisas de extrema importância para você que está nos assistindo e que quer viver mais e com saúde e com base na melhor ciência existente. Pinha, muito obrigado. Pinhatari, desculpa, né? Nosso colega de tantos anos, chamá-lo assim, mas é um ilustre e excelente, respeitadíssimo professor titular de doenças infecciosas e parasitárias. E nós somos do tempo, né, Pinha, que nós nem tínhamos aqui uma disciplina com toda a estrutura e nós fazíamos estágios no Hospital Emílio Ribas ainda, não é? Esse país tropical evoluiu nesse período? Então, primeiro agradecer o convite aí do professor Álvaro, a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês e trocar ideias sobre medicina baseada em evidências, né? Quais são as evidências que nós temos. E dentro da evolução da infectologia, doenças infecciosas, nós tivemos realmente um período em que nós tínhamos as doenças transmissíveis, né? Principalmente no Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, meningite, febre tifoide, né? A varíola, que eu não vi nenhum caso, né? O professor Tiriba, o professor Jair, da nossa disciplina, nos contavam a varíola, né? Epidemias de doenças infecciosas e transmissíveis, né? Essas doenças foram evoluindo e apareceram outras doenças. Nós já tínhamos, desapareceram, voltaram, né? Então isso é importante para a população e para os colegas também, que as doenças infecciosas podem ter essa característica, elas existem, nós podemos controlá-las e depois de algum tempo elas podem voltar de uma forma diferente ou surgir outras doenças, né? Nós tivemos aí o HIV, nós tivemos aí a febre amarela, que eu felizmente não tive a oportunidade de acompanhar no começo do século passado, né? E que nós conseguimos controlar. É interessante que você pode controlar, inclusive com vacinação, os trabalhos lá de Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro. E agora nós temos uma situação muito parecida, é isso que é interessante. E temos que aprender um pouco com o passado, com as evidências do passado, do que está acontecendo agora, por exemplo, com dengue, o chikungunya e agora o Zika vírus, né? São transmitidos pelo mesmo agente, pelo mesmo mosquito, né, que é o Aedes aegypti, que estava lá também no Rio de Janeiro, no começo do século passado. Então o que foi feito naquela época é o que pode ser feito agora. É outra época, era diferente, as cidades não eram tão grandes, hoje cidades enormes como a cidade de São Paulo, mesmo do Nordeste, Salvador. Então a população mudou, ela se urbanizou mais, né? Então a mesma doença, isso aqui é um conceito importante, a mesma doença ela pode ter características diferentes ao atingir a população. Que tipo de paciente, que são crianças, adultos, no trabalho, porque a população mudou, urbanizou, Rio de Janeiro, favelas, né? E isso dificulta bastante o controle. Então isso é importante, saber a dificuldade que nós temos hoje de controlar o vetor, a palavra vetor. O vetor é o que está transmitindo, no caso é o mosquito. Poderia ser, o da doença de Chagas é um outro, um outro vetor. Então esse mosquito, e ele se dissemina. E é muito difícil o seu controle no conhecimento biológico que temos até agora. É muito complicado o controle da disseminação do vetor. Então poderia ter vacina, mas não temos ainda a vacina disponível mesmo para dengue, talvez o ano que vem tenhamos aqui no Brasil.
Não tem, evidentemente, para o Zika e para o chikungunya, que são as outras doenças transmitidas por esse mosquito. Mas uma coisa importante, Álvaro, é que não se esperava que tivesse uma segunda e terceira doença, pelo mesmo vetor. Já se conhecia a febre amarela, que não é muito raro, não temos hoje a febre amarela urbana, tem a silvestre, né? Quem for viajar lá para interior lá do Goiás, for pescar, alguma coisa, tem que tomar vacina para a febre amarela silvestre. Mas não é o Aedes que transmite, é um mosquito lá da floresta. O Aedes não é o mosquito da floresta, isso é importante. Está aqui na região periurbana. Então, se controlou a febre amarela e as pessoas tomam vacina para viajar, e aí são poucos casos que nós temos no mundo todo. Até para você viajar, no passaporte, você viajar lá para o Peru, para você tem que... Deixa eu só abrir um parênteses, né, Pinha? A febre amarela a gente não pode subestimar também, tem que vacinar mesmo, porque ela é gravíssima, né? Então a febre amarela, a Organização Mundial da Saúde agora está permitindo que uma vacina dura 10 anos, que você não precisaria revacinar, né? Isso é uma coisa interessante, porque você teria que tomar uma vacina para viajar. Por exemplo, eu fui viajar para a Austrália, você levar o meu certificado de febre amarela, né? Mas isso é interessante, porque isso permite o controle. Então, isso foi feito durante muitos anos, décadas, e essa doença foi praticamente controlada. Existem casos, então, de febre amarela nas florestas. Aí surgiu o dengue, né? O mesmo vetor. E a gente já estava achando que o dengue já seria um grande problema. Daí me aparecem o chikungunya, que veio da África, e também o Zika, que também veio da África, mais recentemente. Então isso é importante, são doenças novas. E como nós podemos combater doenças novas, que nós estamos conhecendo agora, com a medicina baseada, a sua medicina baseada em evidências, né? Nós temos que ter evidências. Então isso é muito importante para a população, que muitas vezes ela quer a evidência do médico, né, ou do profissional, que você não conhece ainda. É muito importante as pesquisas, os estudos bem feitos, e nós das universidades temos a responsabilidade de colaborar com os órgãos públicos no sentido de pesquisa, né? Tanto para esses agentes que estão surgindo. Isso aconteceu com o HIV na década de 80, é muito importante se conhecer a doença sem conhecer o agente causador. E hoje se controla a doença, tem tratamento, ela tem características de disseminação também. Dos dois casos falta uma vacina, né? Então, a vacina para o HIV. Então, isso é importante também para a população, que são vacinas, né? Doenças em que eu tenho grande transmissibilidade, que atinge uma população grande. Vamos lembrar lá do passado da febre amarela. Vamos lembrar da varíola, né? Interessante que são vacinas, são doenças causadas por vírus. Existem também doenças causadas por bactérias que temos vacina, mas o importante são as virais. O sarampo, a rubéola, né? A febre amarela, essas doenças, a varíola principalmente, elas atingiam grandes populações, né? E com mortalidade alta. Então, as vacinas, a poliomielite, né? Então, o que os pesquisadores fizeram? E havia evidências, né? É importante isso, as evidências. É o agente infeccioso vivo atenuado. Que é o caso da dengue agora. Né? Então, a melhor vacina seria essa, a melhor vacina. Mas lembrar que o vírus vivo atenuado, da febre amarela, da varíola, da poliomielite, do sarampo, todos esses, eles têm, se eu não vacino uma população muito grande, 100 milhões de habitantes, eu posso ter efeitos colaterais, porque o vírus é vivo em alguma população de pacientes. Isso é muito importante, por isso que os estudos, e é importante a evidência, em que eu tenho que fazer estudos clínicos, eu tenho que ter segurança daquela vacina, né? Eu vou ver o custo-benefício para a população. Mas são vírus vivos atenuados. Com a biologia molecular, com a evolução do conhecimento de biologia molecular, de engenharia genética, eu consigo construir uma vacina que eu não precisaria ter o vírus vivo. Isso seria uma vantagem, do meu ponto de vista, porque eu vou ter menos efeito colateral. A melhor vacina é a própria doença que ele pegou e sobreviveu. A gente fez. Não vai ter de novo varicela, mas o sarampo. O sarampo até pode, eventualmente. Mas a melhor vacina é o vírus vivo. Mas eu posso pegar um fragmento lá do vírus, né, e vacinar só com aquele pedacinho do vírus. O que se faz, por exemplo, com a hepatite B. Né? Eu dou um pedaço do vírus, que é o antígeno. Eu não dou o vírus da hepatite B. Né? Nós não temos vacina para hepatite C.
se tivesse um antígeno, um pedacinho dele que protege. Mas esse pedacinho que protege, eu tenho que fazer estudos que ele me dê uma segurança. Quantos por cento eu quero de proteção? 70, 80, 90? Por exemplo, tem uma vacina da dengue, que tem essa característica, que dá 60 e poucos por cento de proteção, que foi agora autorizada no México, é de um laboratório europeu. E temos a vacina sendo desenvolvida aqui no Butantan, com muito esforço dos nossos pesquisadores. O Butantan tem uma experiência muito grande. Mas é uma vacina diferente, então, que protegeria contra os 4 tipos do vírus da dengue. É muito bem-vinda essa vacina, mas é preciso estudos realmente que estão sendo feitos, porque eu posso ter efeito colateral. Porque a pergunta, Álvaro, é o seguinte, tá bom, dengue. Quantas pessoas vão precisar vacinar contra a dengue no Brasil? Eu tenho o vetor, eu tenho o vírus. Tivemos no ano passado, dados do Ministério, que talvez nós tenhamos tido 1,5 milhão de casos. Então eu vou vacinar 100 milhões de pessoas? Deixa eu falar umas evidências aí para provocar você. Lógico que se deixar eu vou ficar só te ouvindo aqui durante o programa inteiro. Eu estou falando. Mas, porque você vai muito bem. Mas, por exemplo, em relação ao vírus da Zika, ao vetor, né? O grande problema é ficar longe desse mosquito, não é? Exatamente. Há evidências em relação a anófilis, pelo menos para malária na África, que se você botar uma rede de tule, né, e borrifar aquilo com inseticida, você evita a picada, não é? Então, se suponha que tivesse aparecido o primeiro caso de Zika e tivesse se diagnosticado, não é? Você poderia pôr esse sujeito, isolar ele dentro de uma rede na própria cama, no próprio quarto, não é verdade? Essa seria uma ideia, mas vamos ver se ela é viável, né? Isso. Mas enquanto não tem sequer os repelentes suficientes, né, à disposição nas farmácias, eu acho que poderia recomendar à população, né, Pinha, colocar telinha para mosquito nas janelas, não é? Colocar a rede, o tule sobre a cama das crianças, não é? Para que o mosquito não entre lá dentro. E o mosquito também ele tem um comportamento totalmente imprevisível, né? Ele ataca o dia todo, né? Em pleno sol, é diferente do anófilis, que é no entardecer, no amanhecer, etc. Né? E o que a gente poderia passar para a população para o mosquito não picá-la? Essa é uma questão de conhecimento do vetor, né? Então, o Aedes, diferente do anófilis que você comentou, que está lá na floresta, né? Não está aí nas cidades. Então, quando ele vai pescar lá, ele já sabe que no período vespertino tem mais chance, ele vai usar proteção. E a população que vive lá, muitas vezes adquire a malária, adquire uma certa imunidade, mas as crianças acabam morrendo ainda, e adultos, idosos, na África principalmente. Então vamos pegar a África, que é um continente enorme, que a malária ainda é um problema sério. E não temos vacina para a malária ainda, né? Perfeito. Então, se tivesse vacina para a malária, resolveria também o problema. Ou pelo menos minimizaria o problema. Quanto ao Aedes, é lembrar também que o Aedes ele é diferente dos outros mosquitos, inclusive dos pernilongos e dos borrachudos. Quem vai lá em Ilhabela, eu ia lá para Ilhabela, tinha borrachudos, não era o Aedes, né? E eles picam qualquer hora e dói, tira sangue. E à noite é um terror, aquele mosquito que fica zumbindo, aquele não é o Aedes. O Aedes não dá mensagem, ele não avisa. E os outros mosquitos avisam. E tem aquele que pica e dói, né? Nós estamos acostumados aí, que vai lá, falando em Ilhabela, mas podia ser outro local que tem bastante mosquito. Aliás, a Ilhabela vale a pena ir, mesmo dos mosquitos. E aí o que acontece? A população, como é que ela vai fazer? Ela sai, ela anda. Lembrar que o Aedes circula nessas regiões e as crianças vão para a escola, vão para o trabalho. Perfeito. E você pode adquirir perto de onde você trabalha, tem lá um local onde você tem plantas, onde tem água parada. Então, você teria que ter essa proteção, inclusive nos prédios, né? Mas você colocou bem. Então, nesse momento, tanto para o dengue, quanto seria recomendável isso, né? Mas nós vivemos num país tropical, em que as janelas estão abertas, né? Até os hospitais antigos eram de janelas abertas. E hoje em dia você deixa as janelas fechadas, né? Nos hospitais, então não entra. Mas as casas, elas têm essa característica, tem frestas nas janelas. Então o ideal é que se você pudesse ter janelas mais fechadas, que você tivesse ter possibilidade desse Aedes não entrar.
né? Ele ficaria então só no peridomicílio. As nossas casas também elas são conjugadas, né? Então está indo muito bem o controle aqui, sempre muito da população, o vizinho, né? Não precisa brigar com o vizinho. Em prédios a gente tem menos problema. Mas já foi dito e é importante isso. O vizinho não está tomando as devidas providências. Aquela casa que está ao lado, você vai lá, tem a água, tem a planta, e o Aedes estaria ali. Então, uma coisa que eu acho importante é que a população deveria, no momento de crise como essa, né, que nós estamos vivendo, realmente todo mundo participar. Perfeito. 200 milhões de agentes de saúde, né? Isso, mas esses 200 milhões eles precisam fazer de uma maneira orientar. Então é preciso, eu estou comentando aqui algumas sugestões, mas as autoridades de saúde pública, eles devem exercer a autoridade. Né? Então a nossa legislação, os nossos procuradores, se alguém entrar na casa de alguém hoje, você não pode sem um mandato judicial. Eu acho que nós estamos numa crise. Precisa fazer da época lá do Oswaldo Cruz, que deu uma revolta até da vacina. E o seu direito termina quando começa o do outro. Exatamente. Né? Você tem o direito de não ser contaminado. Para isso teria até um impacto muito grande no lixo, né? Por exemplo, se você joga de Coca-Cola, Guaraná, qualquer outro, e você joga no lixo, e aquilo fica, e tem água, aquilo favorece também o Aedes ali. E a gente vê lixo nas ruas. Então, uma das coisas mais simples, que poderia até, por causa do Aedes, nós fazemos uma campanha de higiene, né? Higiene nas ruas, não é para jogar na rua, né? Porque a água acumula. É aqui, frente ao Hospital São Paulo. Só você joga lá, frente ao Hospital São Paulo. Né? E aí o que acontece? Você entope o bueiro e a água fica. E fica aí horas. Então nós podemos estar fazendo uma campanha enorme contra a população, talvez da periferia da cidade, mas não é na periferia só. Nós temos transmissão de dengue nos jardins. Tivemos casos do ano passado. Butantã, Jardim. Alto da Lapa. Ali na Avenida 9 de Julho. Tem também. Muito menos, mas existe. Né? Então a população toda poderia se conscientizar. E não tem dúvida, se as ruas estão sujas, não vai controlar o Aedes. Né? Então talvez a gente consiga melhorar a higiene geral das nossas cidades por causa desse problema. Talvez a população deixe de jogar coisas na rua, pensando que realmente poderiam colaborar para diminuir. Ou no lixo, no jardim da casa, no fundo, né? Vai jogando. Então, e nós tivemos também a questão da crise hídrica, que não justifica, mas também é importante, que tem que ter o cuidado quando você armazenar água de cobrir, né? E permitir que os agentes de saúde entrem. Né? Os agentes de saúde, eles são de confiança. Perfeito. Agentes de saúde pública política de Estado, não é de partido, é confiança. Então, profissionais de saúde, da saúde pública, da vigilância, tem que ter o apoio da população. Essa é a minha visão. A gente pode minimizar isso, independente de ter regiões muito pobres. As pessoas mais simples e pobres, elas entendem se você explicar, né? Então, mas você tem que estar lá. Se você for lá combater só o Aedes e a rua está toda suja, né? Na casa dele, ele faz. No Brasil, a nossa cultura eu tomo conta da minha casa, mas eu não tomo conta da rua. Isso tem a ver Agora também. Tem que mudar, né? Tem que mudar. Talvez seja Todos são responsáveis. Uma doença desse tipo, e aí essa preocupação aí com as grávidas, tudo, talvez motive mais e nós possamos ter benefícios, não só no controle da doença, como também de saúde, de nível de qualidade de higiene, né? E a mulher resta ou não engravidar, não é? Ou usar calça comprida, blusa, né, camisa de manga comprida, passar repelente na mão, no rosto, não é? Isso que o professor Alves está comentando, no trabalho, as mulheres são mais expostas que os homens, né? Eu estava vendo, vocês usam, não estou dizendo que as mulheres ficam bravas, né? Eu falo, não use, os homens usam meia, as mulheres de sandália sem meia. E, tudo bem, até a calça, perfeito, fica mais elegante, mas é interessante que estão mais expostas, né? Uma coisa que eu queria só comentar das mulheres, que se você vai para o litoral, você vai usar bermuda. Você vai usar camisa, é difícil usar a camisa de manga comprida como eu estou usando, né? Então, é muito complexo, né? Você pode usar o repelente, você pode usar, por exemplo, a proteção como você colocou tule, né? Uma redinha também, sobre a cama, nas casas, né? nas camas, no berço da criança. Para as crianças, né?
Mas é bastante complexo isso, né? De você conseguir se fazer 24 horas por dia. Né? E tem a questão aí da falta de evidências ainda desse problema para as grávidas. Perfeito. E o Zika, esse é o problema maior né? para a população, quando você começa a ter uma situação nova de uma doença grave e que a manifestação clínica é discreta. Então, isso que eu queria dizer, nós podemos ter muito mais casos, são os casos pouco sintomáticos. É possível que já mais de 500 mil pessoas já tenham. E aí eu posso ter manifestações da doença neurológicas, síndrome do Guillain-Barré, que é uma doença neurológica. Talvez está sendo estudado, eu não queria adiantar aqui, mas a relação, todos parecem que consideram que tem uma relação com a microcefalia quando adquirido na gravidez. É necessário mais estudos justamente para você ter uma evidência. E aí eu preciso estudar uma população de pacientes ou de pessoas grávidas que tiveram a infecção e quantos por cento tiveram problema. Que eu só estou estudando os casos de microcefalia, mas eu não sei quantas pessoas naquela cidade tiveram a infecção. Dá para dizer que é uma associação, né? Associação. Agora, causa e efeito precisa ser melhor eu estudado. acredito que possa ter realmente. Porque se o número de grávidas que adquiriram a infecção, mesmo com muito poucos sintomas, for muito grande, é uma questão estatística. Se eu tenho a porcentagem de ter 1%, vamos supor que já é alto, eu preciso saber quantas pessoas tiveram. Então, é possível. Tem um problema nessa doença, eu queria alertar aqui, do Zika particularmente, e que é defendendo aí os médicos agora, para que a população não pressione os médicos para fazer um diagnóstico que ele não consegue fazer da infecção, no momento, né? Porque não temos um teste sorológico. O que é o teste sorológico? Eu quero saber se a pessoa teve dengue ou não. Eu faço o teste, o senhor teve dengue, não teve dengue, os anticorpos. No caso do Zika, os anticorpos podem cruzar com a dengue. É um complicador enorme. Então, tanto que nós estamos vendo aí que o diagnóstico do Zika nos primeiros dias é um teste molecular que deve ser feito e que são poucos laboratórios que fazem, mas depois que passa essa fase, por exemplo, uma grávida, eu quero saber se ela teve ou não. Por exemplo, se ela teve rubéola ou sarampo, então eu vou fazer a sorologia. Essa sorologia, o teste que é confirmatório, muitos poucos laboratórios fazem, só de saúde pública. Então, por isso que nós não sabemos, para responder a pergunta do professor Álvaro, de vocês todos, quantas pessoas tiveram Zika no Brasil, numa cidade como Recife. Eu posso fazer uma coisa que nós temos professores aqui que fazem, que são os inquéritos soroepidemiológicos, né? Tem maneiras, e depois eu vou extrapolar. Então, esses inquéritos não foram feitos, porque não tinha o teste. Então, esse é um complicador enorme. Aqui nós vamos fazer o teste para Zika nas grávidas, nos pacientes que tiverem doenças graves ou neurológicos internados, e na população em geral nós não vamos fazer porque ele não é disponível. Isso é uma coisa que em 2015, nós estamos finalizando, eu achava que não iria acontecer. Eu esperava que nós tivéssemos condição de fazer esses testes de maneira mais rápida para uma população grande. Nós já estávamos preocupados com o dengue, com a vacina, e aí surgem essas outras duas. Com o mesmo vetor, esse é o problema, o mesmo podia ser o vetor diferente, né? O mesmo vetor. E o Brasil tem uma característica, como os países, México, países grandes, né? E com populações grandes, e que é muito difícil você fazer uma política de saúde pública que atinja toda a população, mas é necessário. O momento é de crise, a saúde pública, independente da crise econômica do país, ela é prioritária, né? E a população tem que colaborar, certo? Colaborar mesmo. E aí eu digo, insistindo de novo, né? É a política de Estado, né? E outra coisa importante, que não basta você controlar a doença só no Brasil, porque tem os vizinhos, né? E os países vizinhos também, que aliás, como é que chegou no Brasil? Lógico que vieram através de pessoas que trouxeram o agente, tinha o vetor,
pode ter vindo de outros países, né? Então isso é importante. Nós vamos ter aí a Olimpíada. Tem que tomar cuidado, né? Então, se todos nós nos responsabilizarmos, é possível que essa crise seja superada, né? Não espere só o agente comunitário de saúde bater na sua porta, já faça a sua parte, que já fazem pelo menos 20 anos que estão se recomendando medidas para o extermínio do Aedes aegypti, né? Então essa é a mensagem. A mensagem que eu queria deixar então é essa. Todos precisam participar, todos têm que estar atentos. Infelizmente o alerta foi dado por causa das grávidas, né? Mas é justo, né? As grávidas, as nossas crianças, então é um motivo para que realmente todos se participem. É uma situação bastante crítica. Não sabemos exatamente qual é a intensidade disso para as grávidas, mas vamos aguardar aí alguns resultados dos estudos. Mas enquanto aguardamos, temos que fazer alguma coisa. E fazer isso, cada um pode fazer o seu papel e colaborar realmente aí na sua região. Principalmente nos locais em que você não tem uma boa infraestrutura que o Estado permitiu. Então aí depende das pessoas, né? Porque você pode minimizar isso e não ficar esperando lá o serviço público ir lá e asfaltar a rua, porque isso não vai resolver. Mas você pode evitar que jogar lixo lá, lixo no córrego. Isso é uma coisa importantíssima. Eu acredito até que seria interessante que realmente, quem sabe por causa da história do Aedes e dessas doenças todas, a gente vai melhorar a higiene geral do nosso país, né? Não, e motivar, né, Pinho, que nós tenhamos 200 milhões de combatentes ao vetor dessas doenças que são gravíssimas, não é? Exatamente. Obrigado, professor Antônio Carlos Pinhatares. Obrigado por estar aqui, por trazer essa sua sabedoria que foi desenvolvida por mais de 50 anos, não é? E de disponibilizar esse conhecimento para quem assiste esse programa e com essa preocupação constante sua, com seriedade, busca de evidências científicas. E nós vamos trazer o Dr. Pinhatari aqui para falar também de outra área fundamental, que é a resistência bacteriana e o diagnóstico rápido, né, Pinhatari, das infecções para melhorar o sistema de saúde brasileiro, não é? O Brasil tem profissionais como o Pinhatari e precisa utilizá-los mais frequentemente. Nós tentamos aqui, em 30 minutos, com as nossas limitações, fazê-lo. Obrigado pela sua atenção, obrigado, Pinhatari, por estar aqui conosco. E esse programa, ele não tem fins lucrativos, não tem patrocinador, e ele é transmitido por mais 28 canais públicos do Brasil inteiro, e nós agradecemos a honra da sua atenção. Até o próximo e muito obrigado.